ele vai no templo. Você tem que imaginar o seguinte, o brasileiro que nunca esteve no Rio de Janeiro, ele ouve falar do Rio, do Cristo Corcovado, não é verdade? E quando ele de tanto ouvir falar, ele chega no Rio e o tempo é claro, ele vê o Cristo Corcovado, o que ele canta? Cidade maravilhosa, e vai. No tempo de Jesus, ele desde pequeno ouve falar, o templo é a casa de Deus, lá mora Deus. E então desde menino ele ouve isso, e cada ano os pais vão em romaria. Quem de vocês já participou de uma romaria grande assim, Aparecida? Está vendo todo mundo? Não é um negócio que faz o coração bater? Porque tanta gente que... Então Jesus também foi em caravana lá para Jerusalém, 3 dias de viagem, o menino doido para ver o templo, sobe no Monte das Oliveiras. Quando chega lá em cima, olha para baixo, ele vê o templo. E tem um salmo que diz assim, foi contente quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. E os nordestinos cantam assim, foi contente quando me disseram, a gente vai para a casa do Senhor, mas eu fiquei, foi contente quando me disseram, a gente vai para a casa do Senhor. Rezando este salmo, descem o Monte das Oliveiras e ele entra no templo, a casa de Deus. E ele deve ter tido uma experiência que, quando depois de ter sido perdido, e Nossa Senhora Maria encontra ele, 3 dias depois, ele diz, meu menino, por que fez isso? A senhora não sabia que eu tenho que estar nas casas do meu pai? Esta afirmação chamou Deus de Pai. Que o nome de Deus era Adonai, ou Javé, mas eles diziam Adonai, o Senhor. E Jesus chamava Deus de Pai. Nossa Senhora levou susto e não entendeu. É como quando você coloca aqui, o pessoal, todo mundo passa na frente de um Senhor muito importante. Todo mundo passa e diz, bom dia, Senhor, bom dia, Senhor. E o menino passa e diz, ó papai, tudo bom? Alguma coisa estava em Jesus chamar Deus de Pai. O que era aquilo? É o começo da vocação. A semente está brotando. Agora, aos 30 anos de idade, ele ouve falar de João Batista e está pregando no Jordão. Muita gente, era um movimento popular, muito importante. Ele vai também. Significa que Jesus não era alheio à realidade do seu povo. E quando havia movimento de renovação, ele está no meio. Que João pregava, o reino chegou, temos que mudar de vida, tem que fazer um julgamento perfeito, tem que acabar com as injustiças que estão aí, e Jesus vai também escutar. E as pessoas que escutavam João, e que queriam, João, eu topo aquilo que você prega, João disse, você topa mesmo? Sim, topa. Então vem cá, entra no Jordão, botava água na cabeça e batizava, em sinal de compromisso com o programa de João. E Jesus também diz, eu topo, João. E Jesus foi batizado, para mostrar que ele queria entrar neste momento de renovação. E é nesse momento, o céu se abre. Ele tem uma revelação forte. E uma voz diz, este é o meu filho amado. Agora, depois eu volto a falar disso. Entre 12 e 30, o que aconteceu? Nós dizemos sempre assim que Jesus era carpinteiro, não é verdade? A palavra grega não é bem carpinteiro. É técnica, significa num lugar pequeno, onde tem pouca gente, sempre tem um ou outro que chama quebra-galho da comunidade, ou não? Se você tem um problema lá na janela, diz, vai lá no João que ele te conserta. Alguém tem outro problema na porta, chama o João. E assim em Nazaré tinha o quebra-galho da comunidade, vai lá no Jesus de Maria que ele te ajuda. O trabalho mesmo dele é roça, trabalhador de roça, plantar, todos os dias, como todos os nazarenos,
Todo mundo tinha que trabalhar na roça, senão não. E ao mesmo tempo, Jesus, às horas livres, ele é técnico, é quebra-galho para acolher todos os pedidos do pessoal daquela comunidade. Significa o quê? Que ele de 12 até 30, 18 anos, procura servir o povo, estar a serviço, cada vez mais. Porque a mãe dele e os pobres tinham uma expectativa do Messias, diferente dos grandes. Os grandes esperavam um Messias glorioso, sumo sacerdote, rei, doutor, juiz, e até alguns de general guerrilheiro. E os pobres conservaram uma outra visão de Messias, Messias servidor, tirado do livro de Isaías. Os apócrifos dizem assim, apócrifos contam coisas que não aconteceram. Então dizem assim que Jesus, antes dos 12 anos, estava lá na casa dele, participava das reuniões na sinagoga, e depois, quando chegavam em casa no sábado, eles repassavam juntos o que tinham escutado. E então tinha que repetir, e uma vez a avó dele, Ana, pergunta, Jesus, qual é o livro mais importante da Bíblia? Ele disse, Isaías. Mas Jesus, você não sabe que o livro mais importante não é Isaías, é a lei de Deus? Ele respondeu, nos apócrifos, viu? Ele respondeu, eu sei, vovó, mas Isaías é o meu xará. Quer dizer, Isaías, Jesus, os nomes são muito semelhantes, e vocês podem ler os evangelhos. O livro que ele mais usa e lê é Isaías. Sempre, constantemente. É lá que ele tirou. E lá está aquela frase que ele escutou no batismo. Este é o meu filho amado. E é a partir disso que ele de 12 até 30 anos procura servir. Porque ele sente, porque a mãe dele também, quando o anjo veio, também disse assim, eis aqui a serva do Senhor. Os pobres sabiam e esperavam que o que nós temos que, como povo de Deus, temos que estar a serviço da humanidade e não ser dominadores da humanidade. Isto Jesus sente que é por aí que está a vocação dele. Olha que levou tempo para descobrir, 18 anos. E quando foi no batismo, ele entra para se comprometer com João, de repente, João, ele ouve a palavra, este é o meu filho amado. E o Espírito Santo desce. E é nesse momento que Jesus tem a clareza absoluta que o Pai quer de mim, é isso aí, ele vai. E vai se apresentar na sinagoga de Nazaré. Vocês têm o livro aí, vê se vocês abrem na página 140, página 140. Lá está a frase que ele falou na sinagoga de Nazaré, quando foi se apresentar, depois do batismo, depois de ter passado um mês no deserto para se preparar, ele vai na sinagoga de Nazaré e manda o sacristão abrir o livro de Isaías no capítulo 61. Vamos ler juntos o que está aí, quem tem o livro acompanha, que está naquele quadrado. Todos juntos. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos, a recuperação da vista aos cegos, restituir a liberdade aos oprimidos e proclamar um ano de graça da parte do Senhor. Aqui ele coloca o programa dele, tirado de Isaías e amadurecido nele, desde 12 anos de idade até 30 anos, durante 18 anos. E o bonito deste texto, sabe qual é? Que Jesus não citou por inteiro, sabe? E ele aumentou o texto e tirou um pedacinho do texto. Ele teve esta liberdade. Eu acho que nós também temos que ter esta mesma liberdade. No texto de Isaías, vocês não encontram abrir os olhos dos cegos, não está em Isaías. E em Isaías está no finzinho, o mano de graça da parte do Senhor e anunciar a vingança contra os que nos oprimem. Isto ele omitiu. Então, se Jesus tem esta liberdade, é que ele
tem familiaridade com a Bíblia. Por isso tem liberdade, ele faz isso porque quer ser fiel à intenção mais profunda de Deus. Esta daqui, então, é a vocação de Jesus que nasce. Deixa eu ver. E ele, quando então ele escuta, percebe, vai ser o Messias dos pobres, era o servo de Deus, o servo de Isaías. E Jesus assume ser o Messias dos pobres, nesse momento. Ele servir e não dominar. E Jesus vive isto, desde 12 anos, vai aprofundando e aos 30 anos clareia, bem claro. Ele se coloca diante de Deus e assume. Esta é um pouco a escola de Jesus, onde ele foi aprendendo tudo isso. A escola de Jesus é a Bíblia. Ele conhecia a Bíblia de cor e salteada, a gente, sobretudo, os Salmos. Também a escola de Jesus é as tradições que eram transmitidas pelos escribas e fariseus. Eu acho que Jesus, quando ele ia com a mãe dele lá na sinagoga e escutava os escribas falar de Deus, ele deve ter dito assim: mãe, Deus não é assim, ele é pai. Quieto, menino. Porque a tradição dizia uma coisa, a experiência dele dizia outra a respeito de Deus. Outra escola de Jesus é o trabalho, trabalhar. Ele trabalhou até 30 anos de idade na roça. E naquele tempo, o imposto que eles tinham que pagar, às vezes era mais da metade da renda familiar. Então, se Jesus tirava 4 sacos de feijão, 2 sacas era para o fisco, para os impostos. Depois, eu vou ler para vocês um texto, é do Eclesiástico, acho que é importante também para nós hoje. A escola de Jesus é também o coração, escutar o que o coração diz. Eu vou tirar um texto do livro do Eclesiástico, depois vocês podem ler, é o capítulo 17, versículo 13. Eu só leio o texto. Trata-se de como pedir conselhos a que pessoas. Então ele vai dizendo assim: olha, frequente sempre a pessoa fiel a quem você conhece como praticante dos mandamentos de Deus e que tenha a mesma disposição sua, e que se você tropeçar, ele vai sofrer junto com você, ele não te abandona. Depois ele continua, diz assim: siga sobretudo o conselho do seu coração, do seu próprio coração, porque mais do que este, ninguém será fiel a você. O coração da gente frequentemente nos avisa melhor do que 7 sentinelas colocadas em lugar alto para observar as coisas. E, sobretudo, reze ao Altíssimo e dirige seu comportamento conforme a verdade. Uma escola para Jesus foi o coração, escutar o que está no coração, conversar com os outros sobre isso e, sobretudo, a escola de Jesus é o Pai. O pai dele, ele constantemente passava noites em oração para saber o que o pai está pedindo, e isso ele levou até o fim da vida dele. Então, este é como nasce a vocação em Jesus. Agora, ele também chama outras pessoas para segui-lo. E hoje, na celebração, a gente ouviu em muitas línguas: vem e segue-me. Foi aqui, Jesus foi chamando muita gente. Primeiro, depois que ele assumiu a vocação, ele foi para a Galileia, voltou lá do Jordão, voltou lá e disse 4 frases. É o resumo de tudo, de tudo. Esgotou-se o prazo. O reino de Deus chegou. Mudem de vida. Acreditem nesta boa notícia. Esgotou-se o prazo e o reino chegou. Para os fariseus, o prazo não se tinha esgotado, porque faltava muito. E Jesus disse: não, já chegou, já está aí. O reino de Deus está no meio de vós. O que precisa é revelar a presença dele. Por exemplo, revelar esse daqui.
Eu tiro o véu e mostro o que está por baixo. Isto é revelar, tirar o véu. E Jesus via o reino presente nas pessoas. E Jesus tirava o véu e mostrava onde Deus está presente, através das parábolas, de muitas maneiras. E hoje a mesma coisa. Tem coisas que acontecem na vida das pessoas, dos jovens, que é o reino de Deus presente, e às vezes os próprios jovens não sabem que o reino está aí. Uma senhora casada, o marido maltratava ela, ela mandou o marido embora, disse, vai embora, eu não quero mais você aqui, e mandou passear. Né? Acho que fez muito bem, né? Dizer, e para que viver oprimida desse jeito? Aí ela ficou sabendo, depois de um tempo, que o marido estava sofrendo de câncer numa cabana abandonada, distante, em fase final. O que ela fez? Pegou o homem, botou dentro da casa dela, cuidou dele durante 4, 5 anos até ele morrer. E ela não era de igreja. Eu digo, este é o reino presente, ou não? E não tem ninguém para revelar. Fazer ela descobrir que isto é o reino de Deus. E assim tem muita coisa que vocês também conhecem, que existe nas pessoas, que nunca vai aparecer na televisão. Isso, na juventude de hoje, o entusiasmo, tudo isso são coisas do reino de Deus. E falta nós para encontrar os critérios para poder revelar, ajudar as próprias pessoas que Deus está com você. Na Igreja Católica, na celebração da missa, tem uma frase que diz assim: o Senhor esteja convosco. É muito fraca a resposta. Muito fraca. O Senhor esteja convosco. É, assim tem que ser. Esta certeza, aqui está o centro de tudo, que independe da confissão, de todas as formas, as confissões cristãs têm isto, Ele está no meio de nós. Sabendo ou não sabendo, e isto tem que ser revelado, descoberto e conversado comunitariamente para a gente sair animado. Ele está no meio de nós. Na América do Norte, na época em que começaram a lutar, os negros começaram a lutar pelos seus direitos, quando eles saíam em passeada nas ruas para protestar, sabe o que o pessoal dizia? Tiveram alguma celebração. Entende? A celebração ajuda e o pessoal se anima e vai nas ruas para protestar, para animar, para irradiar a fé que está dentro deles. Então, Jesus, depois que ele anunciou isso, a primeira coisa que ele faz é chamar gente para segui-lo. Primeira coisa, antes de qualquer outra coisa, ele vê pessoas e diz, vem e segue-me, vem e segue-me. Começou com 2, depois mais 2, deu 5 junto com ele. Jesus sempre trabalhou em equipe, nunca sozinho. Trabalho em equipe enriquece demais a vida. Vimos um pouco até agora a vocação em Jesus e a gente vai ver agora como é que ele foi chamando os outros, como é que a vocação foi nascendo nos discípulos e nas discípulas de Jesus. Ele, desde o comecinho, chama outras pessoas para estar com ele e para com ele, junto com ele, realizar a missão que ele tinha. Jesus nunca trabalhou sozinho, sempre com os outros. E São Marcos diz assim, que o chamado dele tem 2 objetivos que vão juntos. Ele diz que chamou para estar com ele e para ir em missão. 2 coisas. Estar com Jesus e ir em missão. Estar com Jesus é formar comunidade com ele. Que sem comunidade não tem anúncio. A comunidade é como uma espécie de... é o microfone e o alto-falante que dá ressonância à voz. Sem comunidade não vai. E, então, é estar com ele e ir em missão. São 2 coisas que estão juntas. E a gente vai ver isso um pouco agora. E nós vimos o texto que ele colocou lá em Nazaré: o Espírito do Senhor está sobre mim para anunciar a boa nova aos pobres, todos estes pontos, libertar os oprimidos, abrir os olhos dos cegos. Dizendo isso, ele faz saber aos que são chamados
qual é o objetivo do chamado. Assim eles sabem que não é uma coisa fácil. João Batista dizia, o reino de Deus chegou, foi preso e mataram. E quando João foi preso, quando Jesus soube que João foi preso, ele volta para a Galileia e diz exatamente a mesma coisa que João tinha dito. O reino de Deus chegou. Desde o comecinho, anúncio do reino não é coisa fácil. Porque anunciar o amor no mundo que está construído a partir do egoísmo só leva à cruz. Então Jesus começa a anunciar e o chamado não é uma coisa de uma vez só. Eles chamam uma vez, depois eles voltam a pescar, depois chamam outra vez. O chamado é repetido, assim na vida da gente. E às vezes as coisas acontecem e você não se dá conta daquilo que aconteceu. Depois você vai vivendo, acontece uma outra coisa que você diz, e agora entendi o que aconteceu comigo. E assim aos poucos, dentro da sua vida, você vai descobrindo um fiozinho que vai ligando uma coisa com a outra. É como um rio que nasce, que corre e nunca vai em linha reta. Vai seguindo o terreno para chegar no mar. Assim também a vida da gente, a descoberta da vocação, não é uma coisa fácil. Tem muitas dúvidas, como o próprio Jesus teve um momento de querer largar tudo, teve um momento de tentação. Quando Jesus disse para os apóstolos, quem dizem os homens que eu sou? Aí fizeram um levantamento da opinião pública. Ou tem gente que diz que o Senhor é João Batista, outro diz que é Elias, outro diz que é Jeremias, um profeta. E vocês, quem dizem que eu sou? Aí o Senhor é o Cristo, o Messias. Aí Jesus, está bom, Pedro, você falou certo, mas fique sabendo que nós estamos indo para Jerusalém e vão me matar, conforme está escrito. Aí São Pedro puxou Jesus de lado e disse assim, Jesus, tudo muito bem, mas sofrer não. Você se lembra que Jesus falou para Pedro? É que literalmente está escrito assim, atrás de mim, Pedro. Que Jesus tinha pedido, vem seguir-me. E Pedro quer vir na frente e pegar o volante. E diz, Pedro, o volante é comigo, você é atrás, na bagageira. Você vem atrás. Quem dá a direção sou eu. Ele não permite que o outro interfira na realização da missão. São tentações, dificuldades, momentos que ele teve. E quando ele mesmo sofre, ele sofre.